mansidão do teu olhar. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todos os caminhos. Brilha na terra e no seu coração, brilha em mim, em ti, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Pedimos nesse momento que a espiritualidade amiga possa abençoar os nossos caminhos, Deus possa nos proteger, continuar nos iluminando nossos passos, e que possamos, neste momento, possamos celebrar o nascimento de Jesus em nossos corações, recebendo suas bênçãos e seguindo seus passos e exemplos. Que assim seja. Boa noite, amigos, amigas da Associação Espírita André Luiz. Aqui quem fala é Jaime. Estamos iniciando mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz, nossa reunião virtual. Agradeço a todos a presença. Hoje estou fazendo de forma gravada previamente, né? Então não estou ao vivo, mas quero mandar um beijo para todos que estão aí participando no chat, participando conosco. E queria dar início à nossa reunião de hoje, essa que é a reunião que antecede o período, né, natalino, na qual simbolicamente representa para nós esse nascimento de Jesus em nossas vidas, em que a gente possa aproveitar esse momento para muita reflexão, para muita vontade de mudança íntima para melhor, né? E então eu desejo a todos um Feliz Natal, e boas reflexões nesse período. Para
Para ajudar nessas reflexões de hoje, nós contaremos com o estudo do livro Palavras de Vida Eterna da nossa companheira Alessandra e, na sequência, nós teremos a amiga Sueli fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos e bons estudos. Um abraço. Bom, gente, estamos aqui hoje para mais um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. Primeiramente, eu quero agradecer à Casa Espírita André Luiz e também pedir aos mentores da casa, né, que nos sustentem, nos orientem ao longo dos nossos estudos, ao longo da semana. Que assim seja. Então, vamos lá, gente. Hoje é esse livro aqui, né, Palavras de Vida Eterna, e o capítulo é 78, intitulado Melhorando Sempre. Bom, é o que buscamos aqui, né? Buscamos a melhoria. Sabemos que estamos em um mundo de imensos desafios e que aqui, pela nossa evolução moral, temos que enfrentar, né, este mundo cheio de provações, cheio de desafios, porque é compatível com a nossa evolução moral mesmo. Um mundo terreno, cheio de provas, cheio de chagas morais, convivemos, né, com muitos conflitos, mas faz parte do nosso jogo, do nosso pacote, porque realmente é compatível com o que somos em termos, em níveis espirituais. Mas nem por isso a gente pode pensar, naturalizar, banalizar e perdermos a nossa dimensão humanizadora. É preciso que a gente se compadeça com os problemas alheios, que a gente se envolva, tente, à medida do possível, para além da solidariedade, ajudar, socorrer ao próximo e também a nós mesmas, porque nós também temos diversos conflitos internos, nós temos diversas mazelas que devemos aproveitar o tempo aqui para sanear isso, para tentarmos sair dessa jornada, né, dessa encarnação, de uma maneira muito melhor. Então, o convite que o Emmanuel faz aqui, de uma maneira muito singela, mas muito profunda, muito bonita, né? Sempre Emmanuel é Emmanuel. Então, ele começa aqui, olha. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então, ele está nos mostrando que é necessário, nessa jornada, ir um passo além. Não fazer o mal é importante. Você eximir-se, né, de fazer o mal, não fazer o mal. Mas isso é meio caminho andado. É necessário para a completude da nossa jornada, a gente fazer o caminho todo. Então, para isso, para completar essa metade do caminho, é necessário também fazer o bem. E aí, ele fala, para a gente não aparecer simplesmente aprovado, a gente tem que ir além das aparências. Esse bem, ele tem que ser algo internalizado, algo que esteja dentro da gente como se fosse uma norma principiológica, para a gente aplicar o bem em tudo. A partir dessa internalização do bem, não um bem só de aparência, né, de ser o bonzinho, o aparentemente bonzinho, o aparentemente correto, mas ter a intencionalidade do bem, é a partir daí que a gente vai melhorar. E essa é a nossa grande baliza. Diante das atitudes, das escolhas da vida, quando a gente tem dúvida como agir, é necessário que se faça um exame, um reexame interior, falando, estou agindo de acordo com o bem,
de acordo com aquilo que presumidamente é justo, então isso já é um grande sinalizador de que você está evoluindo, melhorando. Evidentemente, diz Emmanuel, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Olha, as vicissitudes, elas estão aí. E já ressalto, o que temos nesse mundo é para a gente pensar que realmente não é para a gente, nessa altura do campeonato, né, ficar tão, como se diz, tão surpreso, porque o que temos aqui na Terra, o que vemos em termos de violência, em termos de problemas, são muito compatíveis com o nosso desenvolvimento moral. Mas nem por isso, apesar de ser, né, uma coisa prevista, que a gente pode deixar de ter sensibilidade. É necessário que a gente tenha sensibilidade, sim, em amparar o outro, em ajudar naquilo que for possível. Então, o Emmanuel fala, tá certo, né? Não podes curar as chamadas chagas sociais indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Então, indiferente do que aconteça, indiferente das dores, dos sofrimentos, dos problemas, o Emmanuel fala que é um imperativo categórico a gente manter a honestidade, manter a força moral, a altivez, manter o bom exemplo, né? E quando eu vou além, eu entendo que o Emmanuel, estou fazendo uma interpretação aí extensiva, eu entendo que quando o Emmanuel está falando bom exemplo, ele está colocando aqui no pacote do bom exemplo a fé, a esperança, a alegria de viver, o agradecimento, mesmo diante dos obstáculos, agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de ter família, de ter um corpo físico, a inteligência, a possibilidade de marcar presença nessa vida. Então, eu acho que isso é muito importante. A fé, o bom ânimo, como já dizia Jesus, tendes bom ânimo. Indiferente do que está acontecendo, indiferente das dores, do coração dilacerado em alguns momentos, há de se ter, né, em mente a necessidade de prosseguir e prosseguir de uma maneira digna, né, com agradecimento no coração. Continuando o estudo, sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Realmente não podemos, né? Isso é inexequível. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Essa é a nossa missão, né? É sempre ter em mente que o amor ainda existe, que ainda há essa dimensão de amorosidade humanizadora. Indiscutivelmente, diz Emmanuel, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar um parente menos feliz ou cooperar à tranquilidade que se deve manter em casa. Em casa, há de termos o compromisso em ser, né, um instrumento pacificador.
manter a tranquilidade da família. Um elemento que agrega e não desagrega. Não te afastes da cultura do bem. A cultura do bem deve ser algo presente em nós, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu à criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Vejam bem, o Senhor não quer de nós, segundo Emmanuel, grandes espetáculos, grandes atos para que a gente demonstre que somos benevolentes, que somos bondosos. Não é necessário ostentar isso. Inclusive, nas parábolas, a gente já pode abstrair a lição. O que uma mão faz, a outra não deve saber. Assim também, o convite aqui do Emmanuel é que sejamos mais discretos nas nossas atitudes de ajuda, de assistência com o próximo, para não incorrermos no risco da autopromoção. Muitas vezes há uma linha muito tênue, entre fazer o bem e querer parecer bondoso por uma questão de autopromoção, de autoimagem. É necessário que sejamos discretos. Então, o Emmanuel está falando que são pequenos movimentos, mas permeados de amorosidade, de sinceridade. Isso tudo levanta, alavanca aquela pessoa que está necessitada de auxílio. Às vezes uma palavra, uma vibração, ou mesmo uma atitude, concreta de ajuda material. Isso tudo pode ser feito, mas no âmbito da discrição. Ele até usa uma imagem falando da pequena fonte que corre, assim, nutrindo, fecundando, Então não precisamos de grandes atitudes. E para fechar, não nos é facultado corrigir todos os erros, extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida, dignificando-a em nós e em torno de nós. Dignificando seguir com bom ânimo, com fé, com exemplo, ajudando-nos. A gente também ajuda ao próximo, porque através do nosso exemplo a gente contagia e vai irradiando uma corrente do bem, de boa vontade, de fé, de confiança. Não estamos sozinhos, estamos amparados. Que assim seja, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigada. Boa noite, amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, estudando a nossa doutrina maravilhosa, que nos ampara, que nos conforta, que nos consola, que nos empurra para frente, nos dá aqueles empurrãozinhos, às vezes uns empurrões mesmo, com o único objetivo de nos fazer evoluir, de nos fazer aprender coisas novas, para a gente modificar os nossos hábitos, para a gente conseguir alcançar a plenitude, Cada vez ficar mais pertinho aí da plenitude, que faz com que a gente aproveite a vida, Aproveite a oportunidade de estarmos aqui encarnados neste momento, nesse planeta, neste país, nessa cidade, nesse bairro, nessa casa e principalmente nessa família, em que nós nos encontramos hoje. O estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma dádiva que nós temos em nossas mãos, um livro cheio de luz, de bênçãos, um livro cheio de boas vibrações, Só da gente abrir esse livro e ler uma frase sequer, a gente já pode conseguir mudar, a nossa aura, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas sintonias,
vibrar numa sintonia melhor, né? Muitas vezes quando a gente está nervoso, né? Quando a gente está triste, quando a gente está preocupado, é muito bom a gente abrir um livro o Evangelho segundo o Espiritismo e ler ali um parágrafo que seja, porque com certeza isso vai nos ajudar, né? Porque é um livro repleto de boas vibrações, né? É o Evangelho de Jesus, né? Que Kardec procurou ali, pegou as partes das leis morais, né? Das leis mais importantes, né? Para a gente poder esmiuçar, destrinchar e conseguir aí tomar um rumo na nossa vida, né? Mudar o rumo. Às vezes é preciso a gente mudar o rumo da nossa vida, às vezes é preciso a gente entrar no prumo, às vezes é preciso a gente aumentar a velocidade, às vezes é preciso a gente diminuir a velocidade. Enfim, são muitas as opções que a gente tem e muitas as necessidades também que nos acompanham durante a nossa vida, né? A gente nasce com um objetivo, ali durante a gestação, né? A gente vai esquecendo tudo que a gente passou e a gente vem para essa vida com tudo que a gente precisa para desenvolver aquele planejamento ali. Mas nós sabemos, né, amigos, que nada é fácil, que não é fácil, que é difícil a gente conseguir aparar as nossas arestas, é difícil a gente conseguir encontrar a nossa essência mesmo, né? Muitas vezes a gente permanece num erro por muito tempo, a gente permanece no caminho errado, né? Naquele caminho lá do lobo mau, né? E não consegue enxergar saídas, né? A gente muitas vezes não consegue vislumbrar a porta, a janela, mesmo uma fresta de luz para amparar a gente, né? Nas mudanças necessárias, né? Na nossa vida, na reforma íntima, né? Essa reforma íntima que é tão falada, né? Na nossa doutrina, que é tão perseguida por nós, né? Mas que muitas vezes ela fica meio deixada de lado, sabe, gente? Às vezes a gente lê muitos livros, a gente ouve muitas palestras, a gente está sempre ali procurando se atualizar, né, seguindo os oradores aí que cada um tem mais afinidade, gosta mais de ouvir, né? Mas na prática mesmo, pouca coisa a gente está fazendo. E a gente precisa se antenar bem para isso, sabe? Essas mudanças, né? Que elas são muito necessárias. A gente não pode passar uma vida inteira só absorvendo informações, né? Só acumulando informações na nossa mente, sendo que essas informações não estão fazendo efeito nenhum para mudar os nossos hábitos, que é o que ela precisa fazer, né? Então não adianta a gente ler 1000 livros, a gente saber a codificação toda de cor, a gente lê toda a série de André Luiz, a gente lê todos os livros do Divaldo, se a gente não pôr em prática, né? E eu não estou dizendo que é fácil não, porque não é fácil, né? É bem difícil e a gente sabe, mas é necessário. A gente precisa ir mudando. Mas, para a gente mudar, a gente primeiro saber o que mudar, né? É igual aquela velha pergunta, né, da Alice lá, né, no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, o que importa o caminho? Pode tomar qualquer caminho, né? Que foi a resposta que o coelhinho deu para Alice, né? Ela não sabia para onde ela queria ir. Então, qual a importância de tomar esse ou aquele caminho? Então, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. A gente precisa saber o que a gente quer mudar na gente, né? Quais os hábitos que eu quero deixar de ter, quais as atitudes que eu preciso mudar na minha vida, né? E Jesus, quando veio, né, nós agora que estamos na semana que vamos comemorar, né, o nascimento de Jesus, aquele que foi o amor encarnado, né, que foi a maior prova de amor que nós já tivemos, e nós bem sabemos, né, que ele nasceu não para nos salvar, não para livrar-nos dos nossos pecados, mas ele nasceu sim para nos mostrar como é que se faz, para nos dar o exemplo, né? O exemplo, o bom exemplo, né? Do que realmente importa a gente fazer,
né? O que importa a gente, qual atitude é importante, como que a gente vai chegar lá, né? Naquele desenvolvimento máximo, né? Que a gente puder, né? E ele veio de uma maneira, tudo simbolizando, tudo que Jesus trouxe pra gente, tudo que a gente sabe de Jesus, né? Hoje, que eu creio que tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que ele fez, o que ele falou, o que ele viveu, mas o que a gente sabe já é o suficiente para nos dar a direção, né? E nesse evangelho, nesse texto maravilhoso, nesse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse texto que foi ensinado pelo Espírito de Verdade, né? Que a gente fica assim, é Jesus, não é Jesus? Mas muitas vezes a gente fala assim, só pode ser Jesus, porque ele usa a primeira pessoa, ele usa eu, né? Então, que seja Jesus ou que seja uma egrégora de espíritos superiores, pouca importância tem. Nós sabemos que existem outros Cristos, nós sabemos que ele não é o único Cristo que existe, né? Nós sabemos que ele é o governador da Terra, mas quantos planetas e quantos Cristos existem por aí? Milhares, né? Quantos espíritos que chegaram na evolução dele? Milhares, mas nós conhecemos ele. Então, esse texto maravilhoso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 6, né, ele vem nos dar vários conselhos aí, ele vem nos mostrar ele põe mais miudinho, sabe? As informações e as direções, né, que ele já nos tinha dado antes, mas ele vem de novo aqui reafirmar isso, né? Que lá nas bem-aventuranças já tem escrito isso, né? Nos diálogos dele, nas parábolas dele, a gente já pode extrair. Mas esse texto aqui vem reacender, né? Vem trazer algum detalhe a mais que talvez tenha passado despercebido, né? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o item 6, né? Ele começa assim: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Venho dizer-lhes ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, olha para você ver, eles falam pobres deserdados, porque às vezes a gente se sente, né? A gente sente que a gente não é filho de Deus, que Deus esqueceu da gente, né? Quantas vezes a gente sente isso? Muitas, né? E outras vezes, ele fala, elevem a sua resignação ao nível das suas pobres, né? Das suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Jesus chorou, Jesus sofreu. Por que nós não podemos chorar? Podemos chorar sim, mas precisamos elevar as nossas provas, elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Isso quer dizer que quanto mais dura for a nossa prova, mais resignados devemos estar, né? Porque falar que ama a Deus e que acredita em Deus quando está tudo bem é fácil. Mas falar que você ama a Deus quando você vê uma perna amputada, quando você descobre um câncer fulminante, quando você perde um filho repentinamente num acidente, aí já é outra coisa, né? É um outro fato bem diferente. E a gente precisa entender que não é fácil passar por esses momentos. Nada é fácil. Mas eles falam, né, que os anjos consoladores virão enxugar nossas lágrimas. Mas a gente não precisa esperar que venha um anjo batendo as asas, né, enxugar as nossas lágrimas, porque não é bem isso. Às vezes esse anjo é nossa mãe,
que está ali vendo a gente triste, que chama a gente para tomar um café, que chama a gente para comer um bolo, né? Ou que bate na porta do quarto do adolescente e fala, vem cá, vamos assistir um filme junto, né? Pode ser um amigo que te liga no momento que você está precisando conversar com alguém, né? Esse anjo são instrumentos que Deus usa que estão por aí, espalhados, né? Tem milhares de anjos espalhados por aí, que são instrumentos de Deus, que estão no nosso meio, né? E nos ajudam a passar por essas provas, né? Difíceis, né? E ele continua, obreiros, traçai o vosso suco, né? Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não são esquecidas. E eu, o jardineiro divino, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, né? Então, traçai o vosso suco, né? Traçai o vosso caminho, né? Faça sua vida valer a pena, né? Recomeçai no dia seguinte, não canso, né? Sem cansaço, sempre com esperança de dias melhores, né? O afanoso labor da véspera, está falando o quê? Persevere, né? Perseverança, né? Não desista tão facilmente, né? E fala aqui, ó, que o trabalho das vossas mãos fornece aos corpos o pão terrestre, né? Porque é o pão da matéria, né? Não é o pão do espírito. Aqui no caso ele está falando o pão da matéria, o pão terrestre, né? Vossas almas, porém, não são esquecidas, e eu, o jardineiro divino, o cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, né? E aí eu falo, quanto tempo que a gente dispõe, né? Que a gente gasta de ficar em silêncio? Pouquíssimo tempo. Muitas vezes a gente não consegue ficar em silêncio nem com a gente mesmo, né? Muitas vezes não, a gente não consegue, né? Parar um pouco, respirar, prestar atenção na respiração. Isso diz o quê? Meditação. Meditar, parar os pensamentos, né? Parar, ficar ali pensando em nada, prestando atenção na sua respiração, voltar para dentro de si mesmo, né? Se conhecer, né? E Jesus disse que é lá que ele vai trabalhar, é lá que ele vai mexer, é nesse silêncio do pensamento que Jesus vai colocar ali, né, a mão dele, a bênção dele. É lá que ele vai trabalhar, porque a gente vai descobrir às vezes aí nessa meditação, nesse parar, nesse respirar, nesse pensar em nada, a gente vai descobrir muitas vezes coisas que a gente passa a vida inteira se negando a ver. Na verdade, a gente esconde da gente mesmo, a gente conta histórias pra gente mesmo, né, que não são histórias reais, que são histórias que nos afastam de descobrir a verdade. Qual ponto eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso perdoar? Quem que eu preciso perdoar? Quem que eu preciso ajudar? Né? E no silêncio do pensamento a gente talvez descubra isso, né? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha que descrição maravilhosa que ele fez da morte, né, gente? Nada mais é do que a morte, né? Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente, né? Então, quem menos tem, né? Muitas vezes, quem menos tem vai aproveitar muito mais do que quem muito tem, né? Quando a gente fala que a riqueza é uma prova dificílima, é nesse ponto que a gente está chegando, né? Nesse ponto que eles estão falando aqui, né? A riqueza é uma prova difícil
e impõe muito mais justeza de caráter para a gente conseguir passar por ela do que a pobreza. Mas isso não quer dizer que não tenha pobre enfiando os pés pelas mãos e não tenha rico se dando bem. Claro que não, porque isso acontece e acontece muito, certo? Então tem muito pobre que não está aproveitando em nada a prova, e tem muito rico que está aproveitando, como tem rico que não aproveita e pobre também que não aproveita, né? Isso aí é fato, né? E aí ele continua, né? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Né? Exatamente o que a gente falou, né? Ser pobre não significa ser nobre, nem ser rico significa ser lixo, né? Isso aí, tem muita gente que consegue passar por essas provas bem, tanto da pobreza quanto da riqueza, né? Porque vocês pensam bem, para um rico é muito fácil ele conseguir as coisas que vão afundar ele ainda mais, vamos dizer assim, porque ele tem o dinheiro, ele não tem a trava do dinheiro, né? Então ele pode muito bem comprar a cocaína na hora que ele quiser, ele pode comprar o cigarro na hora que ele quiser, porque não vai ser por dinheiro que ele vai deixar de usar essas coisas, né? É muito fácil se corromper quando você tem o dinheiro, né? Mas também quando você está passando pela prova da pobreza, vamos dizer que você veio numa vida muito rico e que você teve tudo que você quis, né? Aí da próxima vez você vem pobre para ver como é que você vai se sair, né? Só que você vê um celular ali na mão de uma pessoa, um iPhone da última geração, e aí você quer ele, aí você vai lá e rouba, né? A pessoa vai lá e rouba aquilo, porque ela quer e ela não consegue não ter aquilo, né? Por quê? Porque ela estava acostumada, ela tem memórias internas que dizem que ela já teve tudo que ela quis. E por que agora ela não vai ter? Isso a gente vê até em crianças pequenas que não aceitam um não como resposta. Elas querem porque querem e a querem e pronto, final. Eu vejo muito isso. Eu lembro quando eu era criança, eu era birrenta, eu sempre emburrava quando eu queria as coisas, mas lá na frente do hospital que eu trabalho, fica uma moça com aqueles balões, sabe? Aqueles balões de gás em forma de bichinhos, em forma de brinquedos, maravilhosos os balões. E todo dia quando eu tô chegando, eu vejo ela chegando no carrão dela e tirando os balões de dentro do carro, que eles já vêm cheios, né? E ela fica bem na porta do PA. Não ela, mas a outra moça que fica lá vendendo o dia inteiro. Bem na porta do PA, de um hospital do SUS, de mães que geralmente não têm condições, né? E os meninos, vocês imaginam, né? Naquele berreiro querendo balão. E é caro o balão, acho que é R$20 o balão. Acho que se pedir, ela faz até por menos, mas é caro, você dá R$20 num balão e aí fica lá o dia inteiro, bem na frente do PA. As mães, além de esperar o atendimento médico, que às vezes demora até 5 horas para ser atendido, conforme for, né, estiver muito cheio. Os meninos doentes, né, às vezes com fome, às vezes irritada porque teve que faltar do serviço e tal, e ainda tem o balão lá. E os meninos querem, choram e gritam, e, né, lá no hospital não pode entrar com balão, mas na hora que vai embora, se ela tiver o dinheiro, ela vai comprar. Porque ninguém aguenta escutar o choro do menino. E é difícil corrigir o menino, educar uma criança nessa situação, né? Você tá ali, fora de casa, o menino tá doente, às vezes tá chovendo. Então é muito difícil você falar, não, eu não vou dar porque você não pode ter esse balão agora, porque só daqui 15 dias que você vai ter, ou na volta a gente compra, né? Como a mãe da gente costumava dizer. Isso não cabe ali naquele momento. Né? E tem muita gente que vive a vida inteira assim, né? Se eu quero ter, se eu não tenho, eu vou lá e pego, eu roubo,
né? Eu engano as pessoas, eu faço um empréstimo na aposentadoria da minha mãe ou da minha avó e vou lá e pego o dinheiro dela e roubo o dinheiro dela para comprar o que eu quero, né? Quantas vezes a gente já viu isso nos noticiários da TV? Muitas vezes, né? E muitas vezes, e aí a pessoa é pobre, poderia aproveitar, né, trabalhar honestamente, conseguir conquistar as coisas, mas ela tem aquelas lembranças lá de quando ela tinha tudo e ela prefere roubar, porque eu não suporto não ter, né? Eu quero ter e pronto, né? E muitas vezes o rico que tá ali não tá se lixando para quem não tem comida, não tá nem aí de poder ofertar vagas de emprego, né? De melhorar a vida dos seus funcionários, né? Das pessoas que trabalham para ele, que tá ali gastando o dinheiro que tem, que às vezes herdou, ou às vezes até trabalhou mesmo e conquistou, mas não quer saber do mundo à sua volta, sabe? Não está se importando com nada. Ele até pode ser justo, pode ser honesto, paga honestamente os seus funcionários, faz tudo certinho, mas não se preocupa em ajudar, em distribuir ali toda aquela facilidade que muitas vezes ele já nasceu, né, com ela, né? E aí ele continua aqui, né? Estou convosco, e meus apóstolos vos instruem. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, e de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, olha que interessante. Jesus fala que nós somos uma argila e que nós mesmos que vamos moldar essa argila, né? A argila tá ali molinha, ela pode se transformar em qualquer coisa, né? E quem tá moldando essa argila somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, as nossas decisões, principalmente, né? E nossas caminho aí que a gente está escolhendo enquanto a gente está vivendo, né? E ele fala: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida. Somos cativos? Somos cativos, estamos presos nesse corpo de carne, né? Estamos ligados a esse corpo de carne, a esse planeta, né? Porque o nosso espírito é livre, nosso espírito não tem forma, nosso espírito não tem cabelo, nosso espírito não tem olho, não tem nada disso. Nosso espírito não tem forma. A gente adquiriu esse corpo, a gente, através do nosso perispírito, né? Nosso espírito se encaixou, se formou aqui, mas o espírito não tem forma. Então nós somos cativos, sim, somos cativos desse corpo, somos cativos desse planeta e estamos aqui presos, né? Mas Jesus fala, né? Lançai-vos um dia livres e alegres, né? No seio daqueles que vos criou fraco para vos tornar perfectíveis. Então, a gente é sabido, né? Que Jesus já disse isso pra gente. Deus nos criou a todos simples e ignorantes, para que possamos alcançar por nós mesmos a nossa perfeição moral, intelectual, não é mesmo? E isso é maravilhoso, porque cada passo que a gente consegue dar, cada degrau que a gente consegue subir, é de nossa inteira e total responsabilidade, embora não possamos negar que as pessoas ao nosso redor nos ajudem ou nos atrapalhem. Muita gente nos ajuda, tem muita coisa boa acontecendo, né? A nossa mãe já nos ajudou de nos ofertar o útero para a gente poder nascer. Nosso pai nos ofertou a genética ali, a parte genética, para que a gente pudesse existir, para que o nosso corpo pudesse se formar, né? Ao longo da nossa caminhada, ninguém nasceu sozinho, ninguém se criou sozinho. Ninguém conseguiu chegar na idade adulta sozinho.
precisou de um monte de gente, de perto e de longe, né? As pessoas que ajudaram ali, as pessoas que plantaram os alimentos que a pessoa comeu, as pessoas que fizeram o tijolo que construiu a casa, o lixeiro que recolhe o lixo da casa, da rua, da cidade, a professora que ensinou o beabá, e por aí vai. A gente precisa de milhares de pessoas para existir. As pessoas que inventaram os remédios, que inventaram as vacinas, que nos propiciaram ter uma saúde, né? E por aí vai. São muitas coisas que aconteceram, muitas pessoas que nos ajudaram e que estão... Então, ninguém fez sozinho, né? Ninguém se fez sozinho. Então, essa evolução, igual ele fala assim, né? É a vossa maleável argila. Nossa argila é maleável. Por quê? Porque a gente pode se moldar. A gente pode melhorar, a gente pode mudar, a gente pode criar novos hábitos. A gente pode esquecer os velhos hábitos, os antigos hábitos que nos prejudicam. A gente pode conseguir vencer os nossos vícios, né? Nossa argila é maleável. Ela pode ser moldada, a gente pode conseguir isso, não tem nada duro, não é endurecido, não está acabado, né? E o Espírito da Verdade ditou, né, esse texto em Paris, 1861, né? E é maravilhoso a gente poder ouvir isso, entender isso e perceber que tá tudo nas nossas mãos, né? Então a gente precisa bastante aproveitar todos os ensinamentos que a gente tem, todas as oportunidades que a gente tem e correr atrás da nossa mudança, correr atrás de uma vida melhor, sabe? Uma vida mais com mais empatia pelo outro, né? Uma vida com mais compaixão por nós mesmos, primeiramente, e depois pelo outro, né? A compaixão. No Mindfulness, que é um tipo, pode-se dizer que é um tipo de meditação, a autocompaixão é primordial que a tenhamos, sabe? A empatia pelo outro e a autocompaixão. É a gente ter compaixão por nós mesmos, pelos nossos atos, pelos nossos erros, nos acolhermos em pensamento. Sabe aquele momento que ele falou lá? Que ele vai estar no silêncio dos nossos pensamentos? A gente precisa ter esse tempinho, que seja 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. O ideal seria meia hora por dia. A gente parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou tomando essa atitude? Por que eu estou indo por esse lado? Por que eu estou tratando fulano assim? Por que eu estou nesse emprego? É isso que eu quero da minha vida? É isso? Foi para isso que eu nasci? Foi para isso que eu vim aqui? A gente fazer esses questionamentos, sabe? A gente vai encontrando as respostas. Porque se você não se perguntar, se você não questionar, se você não quiser saber, você nunca vai saber. As respostas não virão, né? Então a gente precisa bater para a porta se abrir, a gente precisa buscar para a gente achar, a gente precisa entender que não é só ficar lendo livro espírita, lendo romance, não é só ficar estudando, é na vivência que a gente põe em prática tudo que a gente aprendeu. E às vezes é preciso a gente cortar, mudar, modificar, virar o caminho, virar a curva, né? Fazer a curva de 90 graus. Às vezes precisa a gente voltar lá atrás e falar, poxa, peraí, tá errado isso, vamos mudar, né? Ou às vezes é preciso a gente olhar para frente, parar de olhar para trás, né? Parar de querer voltar, parar de reclamar, de questionar o porquê, por que foi isso, por que aconteceu, já aconteceu e pronto, vamos daqui para frente. Então, esse tipo de atitude, muitas vezes, é na hora dessa meditação, desse voltar para dentro de si, que a gente vai conseguir o feeling ali, sabe? É isso que eu preciso. A gente vai conseguir pegar o fio da meada, porque, sabe, tem uma figurinha, né, que a cabeça tá parecendo um novelo, assim, né, de lã, todo embolado, mas ele tem um fio.
sabe? Que ele vai desembolando tudo. E às vezes é essa atitude que precisa para esse fio desembolar, para a vida dar uma guinada, para caminhar. Então, gente, acho que eu já falei demais. Talvez eu tenha até passado um pouquinho do tempo, mas esse texto é muito maravilhoso e a gente precisa realmente debruçar em cima dele e depois pôr à prova tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende na vivência nossa diária de cada dia, né? Modificando o que precisa, fazendo a nossa reforma íntima, porque afinal de contas a gente só vai dar conta de nós mesmos. A gente não consegue mudar ninguém, a gente não pode julgar ninguém, então é só nós, só nossas atitudes, só nosso pensamento. A reforma é íntima, é nossa, né? E eu vou desejar a todos um Feliz Natal, que a gente tenha um próspero Ano Novo, cheio de realizações, né? Com muitas ações da Casa de André Luiz, que a gente possa aí nos reunirmos um dia, talvez para uma reunião presencial, quem sabe, né? E que todos vocês tenham muita saúde, que todos vocês sejam felizes em busca das suas realizações, né? Que cada um aí consiga alcançá-lo e que o Mestre Jesus esteja dentro do coração de todos vocês, né? Porque afinal de contas, Ele é o amor encarnado por nós, para nós, né? Para nos mostrar aí como é viver e vivenciar o amor. Quanto mais perto dele a gente estiver, mais perto do amor a gente vai estar. Boa noite. Noite igual não haverá nesse mundo e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Holy night, never romantic. The sky so bright, we're
anything alive. It's time to celebrate. Holy night, angels keep singing. Christmas night, we now have Jesus, and He has come. He shall the way to His holy heart. He is bringing new life to everyone, no matter who they are. He's the one. We thank you, Jesus, oh chosen one. From now on, you'll be born a